Olá pessoal, hoje eu tô aqui para atender a um pedido bastante antigo de vocês. No ano passado, alguns de vocês pediram para que eu viesse aqui gravar um vídeo tratando de livros que falam sobre livros. E aí hoje eu fui separar as coisas que eu tenho aqui na estante e dei um volume bastante considerável. E para que este vídeo não fique uma odisseia, eu irei dividi-lo em duas partes. Então hoje a gente fala de livros que tratam sobre livros, mas não só sobre livros especificamente, mas também no impacto que esses livros têm na nossa vida, falam sobre leitura. E no próximo vídeo, que vai ao ar no mês que vem, a gente fala de livros mais de teoria literária, alguns livros que analisam certos aspectos da narrativa, que se propõem a tratar de obras mais específicas de maneira mais analítica. Então fica assim a divisão e vamos começar com a pilha de hoje, que não tá tão grande quanto a do próximo. Aqui a gente tem 6 livros e já vou começar com um que eu acho que é bem conhecido de bastante gente aí, que é este aqui. O Livro da Literatura. Sai pela Globo Livros e a Globo Livros tem uma série desses tipos de livro. É livro da mitologia, o livro da Bíblia, da religião, algo assim, o livro da economia, eu sei que também tem, eu já tive este. E eu acho este livro aqui sensacional. Não é tão aprofundado quanto os livros que eu mostrarei no próximo vídeo, por isso que ele não foi para o próximo vídeo, tá aqui nesse, mas eu acho que é o tipo de livro que todo leitor se beneficiaria de ter na sua biblioteca. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem basicamente um resumo da história da literatura. Então, os autores começam já com a epopeia de Gilgamesh, que é o registro literário mais antigo que chegou até nós, e vão até o Jonathan Safra Foer, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, com o Jonathan Safra Foer, e o seu Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, que eu nunca li, diga-se de passagem. Então, só para vocês terem uma ideia, eles fazem divisões aqui de períodos, e o primeiro período é denominado Heróis e Lendas, então vai de 3000 a.C. até 1300 depois de Cristo. O seguinte se chama do Renascimento ao Iluminismo e começa em 1300 depois de Cristo até 1800. Depois o Romantismo e a Ascensão do Romance, que vai de 1800 a 1855. Em seguida, a Representação da Vida Real, de 1855 a 1900. O rompimento com as tradições, 1900 a 1945, a literatura do pós-guerra, que vai de 1945 a 1970, e, por fim, literatura contemporânea, que é de 1970 até o presente. E eu sei que muita gente faz até projeto de leitura deste livro aqui, então para ler todos os títulos que estão contidos aqui. E eu confesso que eu acho uma ideia bem legal, eu não sou muito de seguir essas listas, mas eu acho a ideia bem interessante, porque como vocês podem ver aqui, eles cobrem todo o período literário do qual a gente tem conhecimento hoje e tratam das principais obras deste período. E eu falei que não é tão aprofundado assim, realmente não é tão aprofundado assim, mas nem por isso pode ser considerado um livro raso, não mesmo. Toda vez que eu termino algum livro, eu venho aqui e olho se tem alguma coisa sobre o livro aqui, e geralmente tem, porque eu leio muitos clássicos e muitos dos clássicos estão presentes aqui, então acaba ajudando muito mesmo. Eu lembro que quando eu estava lendo a Divina Comédia, eu utilizei bastante esse livro aqui porque ele representa todos os círculos do inferno, mostra o purgatório também, o paraíso. Ai, é muito legal, de verdade, e vive na promoção. Se eu não me engano, eu paguei R$27 nesse livro aqui. Se eu não me engano também, eles estão vendendo sobre uma edição menor. Antes, ó, só para vocês terem uma ideia, esta é a minha mão, então é um livro bem grande, e agora eu acho que a edição é mais ou menos aqui, assim, então é um pouco menorzinha, não sei se dá para achar nesta aqui ainda, mas fica aí uma baita recomendação para vocês, eu gosto muito desse livro. E já que eu falei que eu utilizei bastante para a leitura da Divina Comédia, deixa eu mostrar mais ou menos como ele é por dentro, é bem bonito, ó. Aqui são os círculos do inferno, ai meu Deus, quase caiu. Acho que vocês conseguem ver um pouco, né? Essa é a seção referente à Divina Comédia, aqui tem os círculos do inferno, aqui as esferas do paraíso, agora acho que tá estourado, vocês não estão conseguindo ver. Enfim, é um livro bastante ilustrado, é bem bonito, recomendo muito fortemente mesmo. E agora vamos para
um livro que já tem vídeo aqui no canal e eu não podia deixar de citá-lo aqui porque foi um livro que eu gostei muito e que casa muito bem com o tema que a gente está abordando aqui hoje, que é o Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Eu li este livro recentemente, tem vídeo aqui no canal, deixarei o link aqui no box de informações. E aqui o C.S. Lewis fala de diversos temas que perpassam a leitura. Então, seja comentários sobre alguns livros, a gente tem vários, mesmo que curtinhos, mas não deixam de ser maravilhosos. C.S. Lewis era um baita escritor e um baita leitor. E também fala de aspectos da leitura, então alguns temas que são considerados tabus entre leitores, fala um pouco de como ele lia, como fazia a marcação nos livros dele, que aliás, estou devendo isso para vocês também, mas um dia a gente paga essa dívida que nem a que eu estou pagando hoje. E esse livro aqui é uma delicinha. Eu lembro que eu coloquei ele na minha cabeceira para ficar lendo ao longo de um tempo. Eu queria ler um textinho por dia, então acho que ainda era para eu estar lendo esse livro, inclusive, se eu tivesse seguido isso, mas eu não consegui seguir, devorei este livro aqui, porque, é maravilhoso. É tipo um abraço no coração. Gosto muito, então fica a dica aí pra vocês também. E agora, queria falar de um livro que, eu fico até com dó de falar, porque eu sei que tá meio difícil de achar, mas eu vi que tem a versão no Kindle e tá bem baratinha, se eu não me engano, tá R$10, então tá fácil de achar. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Só a versão física que realmente tá um pouco mais difícil, tem na estante virtual, não tão baratinho assim. E vamos acabar com esse mistério logo. Qual é o livro? Este aqui é o Conversando com Mrs. Dalloway, da Celia Blue Johnson. E este livro aqui é muito legal, porque o que a autora faz aqui? Ela pega vários clássicos ao longo do tempo, então aqui a gente tem, por exemplo, O Fantasma da Ópera, Jane Eyre, Frankenstein, até o Ursinho Pooh, tem Alice no País das Maravilhas, Moby Dick, Crime e Castigo, Orgulho e Preconceito e O Vento Levou. Nossa, tem livro pra caramba aqui. Então vocês podem perceber que também não é uma coisa muito profunda, dado que eu falei vários títulos aqui e o livro é bem fininho, mas o que ela faz aqui é basicamente contar a história por trás desses livros. Então, como que os autores tiveram a ideia, como que foram desenvolvendo os personagens, coloca algumas inspirações desses autores. Então é muito legal. É outro livro que também, sempre que eu termino algum livro, eu venho aqui ver se tem alguma coisa nesse livro aqui, porque é fantástico. Para quem gosta de saber das histórias por trás das grandes histórias, você tem que ler isto aqui. O link para onde vocês podem encontrar, tanto na estante virtual quanto na Amazon, está aqui no box de informações também. Agora queria falar de um livro que também já tem resenha aqui no canal, o link também está no box de informações, que é o Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. Aqui a gente tem a Azar Nafisi, que é uma professora como narradora, e a história que ela narra aqui é uma história verídica, a história de uma parte da vida dela, que é a seguinte: durante a Revolução Iraniana, muitos livros foram proibidos, inclusive os grandes clássicos da literatura mundial, para a tristeza da Azar Nafisi, que era professora de literatura, grande amante dos livros. E aí, o que ela resolve fazer? Fazer um grupo secreto com algumas de suas melhores alunas para discutir uma vez por semana alguns desses livros que estavam proibidos. Então aqui a gente tem, por exemplo, O Grande Gatsby, Daisy Miller, Madame Bovary, Orgulho e Preconceito. Claro que temos Lolita também, afinal lendo Lolita em Teherã. E este livro aqui é fantástico. Tem alguns problemas, como eu aponto lá na resenha, mas no geral eu acho a proposta muito louvável, porque aqui ela faz umas análises tão distintas desses livros, e foram livros que eu já li muitos textos sobre os livros também, mas ainda assim ela conseguiu, neste livro aqui, apresentar perspectivas completamente novas. E essa é uma das coisas que eu acho muito bonita na literatura. Eu acho que eu até cito essa frase na resenha, que é uma frase que diz algo como: duas pessoas não conseguem ler o mesmo livro, no sentido de que, ok, eu e você podemos ler este livro aqui, mas a nossa interpretação pode ser completamente diferente, porque a nossa interpretação de um livro vai muito de acordo com as nossas experiências, são influenciadas pelas nossas experiências, pela nossa vivência. E aqui a gente vê claramente como isso acontece. Eu acho que esta edição em formato de bolso ainda tá fácil de achar, eu vou deixar o link aqui embaixo se eu conseguir achar, mas eu sei que a versão em tamanho normal está esgotada, mas se você achar, vale muito a pena a leitura, de verdade. Esse livro aqui é bom pra gente lembrar
do poder da literatura, ver como a literatura pode confortar, além de agir como agente de transformação. E falando da literatura como agente de transformação, não poderia deixar de falar deste livro maravilhoso aqui, que é simplesmente a minha distopia favorita e para qual eu até fiz um vídeo aqui no canal neste ano, e modéstia à parte foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer e que mais tem recepção positiva de vocês aqui, que é Fahrenheit 451. Para mim, nenhum livro tem uma mensagem tão poderosa em relação à importância da leitura como este livro aqui. Se você não conhece a história de Fahrenheit 451, aqui a gente tem uma sociedade distópica onde os bombeiros existem não para apagar incêndios, mas sim para atear fogo, e o principal objeto desse fogo são os livros. Queria até ler um trechinho dele aqui, só para vocês terem uma ideia do nível. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montag, estão no mundo. Mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro. Ai, eu amo demais. Fora que este livro aqui, infelizmente, permanece com uma mensagem muito atual. Infelizmente, pelo teor da mensagem que este livro aqui traz. Fantástico, indico muito, muito mesmo essa leitura. E fechando a lista de hoje com um livro sobre o qual eu acredito não ter falado ainda no canal, que é um grave erro da minha parte, porque este livro é muito, muito bom mesmo. E eu tô falando de O Leitor como Metáfora, do incrível Alberto Mangel. Se você não conhece o Alberto Mangel, ele é uma figura bastante curiosa e interessante. Por alguns anos da sua juventude, ele foi o leitor, praticamente os olhos do Borges. O Borges ficou cego mais pro fim de sua vida, e quem lia os livros pro Borges era então o Alberto Mangel. Teve uma relação muito próxima com Borges, e além de um grande escritor e um grande leitor, como a gente vê através deste livro aqui, ele também é um baita curador. Aqui atrás de mim, acho que agora vocês conseguem ver esta coleção listradinha aqui. Aqui tem duas antologias de conto de curadoria dele que são fenomenais, e eu também li um livro chamado O Alforge, que foi curadoria dele para a Tag Curadoria, foi a escolha dele para o clube da Tag, e o Alforge foi um dos, se não o livro que eu mais gostei enviado pela Tag durante o período que eu assinei a Tag Curadoria. E o que a gente tem aqui? Aqui o Mangel aborda o leitor sob 3 metáforas diferentes. A primeira é do viajante, então o leitor descobrindo novos mundos, novas culturas através dos livros. O leitor como a traça, e eu acho que aqui seria uma espécie de rato de livros, porque aqui ele fala da traça como a traça devoradora de livros, que eu acho que equivale ao que a gente tem aqui como rato de biblioteca. E, por fim, o leitor como ocupante da Torre de Marfim. Então, o leitor mais recluso, que busca o isolamento mundano e o conhecimento através dos livros. E para cada uma dessas metáforas, o Mangel dá alguns exemplos de leitores famosos que correspondem a essas metáforas. Então, a gente tem, por exemplo, Dante e Santo Agostinho exemplificando algumas dessas metáforas aqui. É uma leitura rapidinha, como vocês podem ver, o livro não é grosso, mas não somente o livro não é grosso, mas a escrita do Mangel é uma delícia, você não consegue parar de ler. Fora que eu acho que é o tipo de livro que também vai enriquecer a vivência de qualquer leitor, porque o Mangel coloca a gente para pensar sobre muitos aspectos que envolvem o ofício da leitura, e é impossível você não sair dessa leitura aqui se perguntando como você pode ser um leitor melhor e fazer um melhor uso dos ensinamentos que os livros nos trazem. Ai, livro maravilhoso mesmo. Inclusive, recentemente teve um lançamento de outro livro do Mangel que, acredito eu, poderia estar facilmente nesta lista aqui. Se eu não me engano, o título do livro é Notas para a Definição de um Leitor Ideal. Vou deixar o link
aqui também. Ai, meu Deus, já quero, tá no topo da minha lista de desejos. Não vou me surpreender se ao longo deste ano ainda a gente conversar sobre esse livro por aqui. Mas, enfim, foi esta a lista, então. Se vocês quiserem contribuir, continuar a lista aí nos comentários, por favor, fiquem à vontade. Vou adorar ver as contribuições de vocês. E se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.